laços de família. Então, esse tema reencarnação, ele é muito comentado, muito, às vezes, até criticado, a forma de entender e interpretar. Para o Espiritismo, a reencarnação é a oportunidade que o espírito tem de superar a ignorância, as limitações, através das várias reencarnações. Então, a reencarnação é o processo pelo qual o espírito, em um corpo físico, retorna periodicamente ao sistema material, né? Ao corpo físico. E o espírito, ele faz esse reencarne consciente, porque quando ele está no plano espiritual, ele está aprendendo, está, né, para trazer para a Terra, no momento do encarne, para aquela pessoa, o conhecimento que ele adquiriu. Então, o espírito realiza sempre esse encarne, sempre consciente. E no desencarne, ou seja, com a morte física, não está perdido esse conhecimento. Ele volta para o plano espiritual, mas não perde. Assim como nós, aqui na Terra, nós, quando aprendemos a andar de bicicleta, nós não esquecemos. Pode passar o tempo que for, que nós vamos nos lembrar de que aprendemos a andar de bicicleta. O Espiritismo reconhece a pluralidade das existências. As palavras de Jesus, né, do Novo Testamento, foram estudadas e interpretadas de forma a entender sobre as reencarnações. Então, para entender melhor esse tema, vamos voltar um pouquinho no tempo. No final do século IV, o Papa Damásio incumbiu São Jerônimo de traduzir os textos que estavam em aramaico, em hebraico e em grego para o latim, formando assim a Bíblia, o livro mais lido e interpretado atualmente. E o Espiritismo, ele é totalmente baseado no Novo Testamento, nas falas de Jesus, nos exemplos que Jesus nos deixou. Então, no Novo Testamento, Jesus conversava com Nicodemos. Então, Jesus disse para Nicodemos: em verdade vos digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos estranhou: mas mestre, como um homem vai voltar para o útero materno? Jesus disse, né? Em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não esquecendo que nós somos espíritos e eternos. Então, desde os primórdios da humanidade, o homem já entendia que o espírito é eterno, era eterno. Então, eles acreditavam. Por isso, né, aqueles que viviam na selva, os índios, por exemplo, quando morria um guerreiro, eles colocavam no túmulo, onde estava enterrado aquele guerreiro, arcos, flechas e as coisas que ele gostava, porque eles acreditavam que ele voltaria. E os orientais, no caso, alguns japoneses, por exemplo, antigamente eles colocavam alimentos onde estava enterrado o ente querido. Em São Mateus, no capítulo 18, Jesus conversava com os discípulos e os discípulos perguntaram sobre Elias. Jesus disse que Elias já tinha voltado e que eles não tinham reconhecido e que fizeram com ele, né, fizeram ele sofrer tudo o que quiseram. E os discípulos perguntaram: mas então quem é Elias? Jesus tornou a dizer: ele já voltou. Então eles entenderam que era João Batista,
que estava reencarnado, né? Então, todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes fornece meios para isso. O que não consegue em uma reencarnação, ele volta para o próximo aprendizado, não esquecendo que ele não perde o aprendizado. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. E quando ele já se purificou, já não havendo mais imperfeição, ele não voltará mais. Para a doutrina espírita, o processo reencarnatório envolve etapas ou formas de entender o porquê estamos aqui. Então, é interpretado que os espíritos reencarnam por missão, provação, expiação ou por karma. Então, quando um espírito tem a missão, ele volta para aplicar os conhecimentos e promover o equilíbrio da pessoa ou do grupo de pessoas. Então, ele encarna e ele traz conhecimento, os conhecimentos que ele adquiriu para aquelas pessoas. É por isso que certos indivíduos, eles compreendem com mais facilidade certos assuntos. Por exemplo, as crianças. Tem criança que interpreta os ensinamentos que os professores dão com tanta facilidade e já tem outras que não. Depende de muito ensino e às vezes não consegue aprender. Então, outro reencarne pode ser pela provação, que é a situação em que o conhecimento aprendido é internalizado e deve ser vivenciado. Então, nessa provação, ele vai provar se ele aprendeu ou não, se ele está consciente do que ele está fazendo aqui nesse corpo físico. E a expiação é quando ele vai passar pelas consequências de algum não aprendizado, ou seja, o livre-arbítrio, quando ele escolheu errado, quando ele tem, que aprender mais. E karma, quando o espírito está em situação de enfrentar as consequências de atos, de vivências anteriores. Quando ele foi mal, quando ele tirou a vida de algum irmão, então ele volta para aprender que aquilo que ele fez foi errado e trazer o conhecimento do que ele já aprendeu e aprender com as pessoas da família onde ele vai estar encarnado. E quando nós falamos de laços familiares, que é o tema da preleção, então os espíritos, eles se encontram no universo e eles são espíritos que se entendem, que eles preferem estar juntos. Então, os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição. Então, eles estão felizes e querem estar juntos novamente. Então, eles voltam para aquela família onde ele já fez parte. E na reencarnação, eles se buscam frequentemente e seguem juntos durante a encarnação. Aqueles espíritos que estão livres zelam pelos que estão cativos. Cativos significa quando está no corpo, porque o corpo para o espírito é como uma gaiola, é como um pássaro engaiolado, ele não tem liberdade, ele não pode sair, ele tem que superar aquelas dificuldades que aquele corpo físico vai passar. Tá? Então, esses espíritos, eles se encontram pela união e pela afeição entre os parentes, tá?
E a união e a afeição entre esses parentes são indícios de simpatias anteriores. Então, são indícios de que eles já estiveram juntos e que pretendiam voltar a aprender ou, né, a ter novos conhecimentos junto com a pessoa onde ele esteve antes. Quando um espírito antipático ou estranho se junta a uma família, é porque ele tem o objetivo de servir de prova para o progresso de outros. Por exemplo, numa família, todos têm um comportamento, né, considerados pela sociedade adequado, bom, e já tem dentro dessa mesma família um membro que tem um comportamento ruim, maldoso, cruel. Então, esse espírito vem para promover o progresso daqueles outros, porque aqueles outros membros da família vai ter que desenvolver a paciência, a compreensão, amor, para interpretar, para aceitar e entender aquele diferente. Então, esses espíritos familiares se agrupam por afeição e simpatia, né? Salomão dizia: há amigo mais chegado que um irmão. Então, por quê? Porque dentro das famílias tem irmão, né, que a gente gosta, e a gente tem mais afeição. Tem outros irmãos que a gente se magoa à toa por qualquer coisa, não é? Emmanuel nos alerta: toda antipatia aparentemente injusta deve morrer e dar lugar à simpatia. Então, toda antipatia deve se terminar, deve se acabar. E Jesus disse: reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso irmão ou vosso adversário, enquanto estás a caminho, enquanto estás encarnado.